No coração das Escrituras, uma história antiga sussurra verdades que ecoam através dos séculos. Por que os judeus, entre todos os povos, enfrentaram perseguições tão intensas? A resposta não está em manchetes modernas, mas nas páginas da Bíblia, começando em Gênesis 10. Aqui, a genealogia de Noé revela mais que nomes. É um mapa do plano divino. Entre os filhos de Noé, Sem destaca-se, seu nome significando renome. De Sem surgem povos que moldaram a história: elamitas, assírios, arameus, hebreus, árabes e, centralmente, os judeus. A linhagem de Sem, especialmente através de Arfaxade, carrega um peso profético, pois dela viriam Abraão, Isaque, Jacó e, finalmente, Jesus Cristo, o Messias prometido. Essa linhagem não é apenas étnica, mas teológica, entrelaçada com a promessa messiânica e o papel de Israel como povo escolhido. Desde o início, essa designação divina atraiu hostilidade. A Bíblia, como livro vivo, mostra que nada é por acaso. Cada nome é uma peça de um quebra-cabeça profético. A perseguição aos judeus, descendentes de Sem, não é apenas política ou cultural, mas uma batalha espiritual contra o plano redentor de Deus. O que começa com Sem lança as bases da identidade de Israel, mas também as sombras do antissemitismo, um ódio que transcende gerações. Deixe um amém nos comentários para proclamar a fidelidade de Deus às suas promessas. As Escrituras desdobram o mistério da linhagem de Sem, um fio dourado na tapeçaria divina. Gênesis 10, 22 lista seus filhos: Elam, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, cada um gerando nações com papéis distintos na história bíblica. Os elamitas, habitantes a leste da Babilônia, surgem como aliados e, às vezes, adversários de Israel, com sua escrita cuneiforme marcando uma cultura avançada, mas que se desvaneceu ante o plano maior reservado aos hebreus. Os assírios, filhos de Assur, construíram um império temido, com Nínive como coração, usados por Deus como instrumento de juízo contra Israel, mas também julgados por sua crueldade. Os arameus, de Arã, vizinhos e rivais de Israel, deixaram sua marca com o idioma aramaico, língua franca na era de Jesus, mostrando como a influência semita permeou a cultura hebraica. Já os hebreus, descendentes de Arfaxade via Éber, são o eixo central do plano divino. Deles vieram Abraão, Isaque e Jacó, portadores da aliança que culminaria no Messias. Os árabes, em parte de Ismael, filho de Abraão com Hagar, são irmãos de sangue dos judeus, compartilhando raízes semitas, mas seguindo caminhos espirituais distintos. Esses povos, plantados estrategicamente por Deus, revelam que o conflito no Oriente Médio moderno ecoa tensões familiares e espirituais antigas. A linhagem de Sem, especialmente os judeus, carrega a promessa divina, atraindo oposição espiritual que transcende o tempo. Proclame glória a Deus nos comentários por sua soberania na história. A história de Sem, registrada em Lucas 3,36, não é apenas uma lista de nomes, mas um esboço intencional da redenção divina. Por meio de Arfaxade e Éber, surgem os hebreus, identificados primeiramente em Abraão, chamado por Deus para deixar Ur dos Caldeus. Gênesis 12, 1, 3. Esse chamado marcou o início de uma identidade única no mundo semita. Um povo moldado não só por etnia, mas por uma aliança divina. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa, que aponta para Jesus Cristo, atravessa a linhagem de Isaque, Jacó e os patriarcas, tornando Israel o canal exclusivo da promessa messiânica. Essa separação, porém, trouxe resistência. Ser o povo da aliança significava carregar um fardo, ser alvo de oposição espiritual e humana. Desde cedo, conflitos simbólicos emergem, como entre Ismael e Isaque. Gênesis 16. Ismael, filho de Abraão com Agar, nasce fora da promessa, enquanto Isaque, o herdeiro legítimo, inaugura um ciclo de tensões entre irmãos semitas. Mais tarde, em Gênesis 25, 22, 23, a luta entre Jacó e Esaú no ventre de Rebeca é profetizada.
Duas nações estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. A escolha de Jacó como portador da bênção gerou rejeição de Esaú e seus descendentes, os edomitas, inimigos históricos de Israel. Essa oposição inicial não era apenas familiar, mas um reflexo da batalha espiritual contra o plano de Deus, que colocou os judeus no centro de um conflito eterno. Declare: Deus é fiel, nos comentários para honrar suas promessas eternas. A jornada de Israel como povo escolhido intensifica a oposição que enfrenta. Em Êxodo 1, 8, 10, um novo faraó, que não conhecia José, teme o crescimento dos hebreus e os submete à escravidão. Essa opressão não era apenas física, mas um ataque à identidade do povo da promessa. A ordem de matar os recém-nascidos hebreus foi uma tentativa direta de interromper a linhagem messiânica. O padrão se repete. Onde há bênção divina sobre Israel, surge resistência humana e espiritual. A identidade hebraica, marcada pela aliança com Deus, provocava desconforto nas nações vizinhas. Povos como os edomitas, moabitas e amonitas viam os hebreus como uma ameaça, não apenas por território, mas pelo chamado divino que carregavam. Esse chamado, descrito em Gênesis 12, 3, prometia que quem abençoasse Israel seria abençoado, e quem o amaldiçoasse, amaldiçoado. Essa promessa tornou Israel um alvo constante. A hostilidade não era apenas política, era espiritual, enraizada no desejo de apagar o povo que Deus escolheu para revelar seu plano. No Egito, a escravidão visava quebrar a identidade hebraica, mas Deus libertou seu povo, mostrando que sua promessa é inquebrantável. Essa libertação narrada em Êxodo é um marco. Israel não é apenas um povo, mas um testemunho vivo da fidelidade divina. Cada tentativa de apagá-los reforça a verdade de que Deus preserva aqueles que escolheu, apesar da oposição. Escreva: O Senhor é minha força, nos comentários para celebrar a proteção divina sobre seu povo. À medida que Israel se consolidava como nação, a perseguição contra os judeus deixou de ser esporádica e tornou-se uma constante. Nos grandes impérios da antiguidade, o padrão se intensificou. Onde os hebreus prosperavam, surgia uma força opressora para tentar esmagá-los. Na Assíria, em 722 a.C., o reino do norte, Israel, foi destruído e seu povo deportado, numa tentativa de dissolver sua identidade, segundo Reis 17. Os assírios, conhecidos por sua brutalidade, dispersaram as 10 tribos, buscando apagar a memória do povo escolhido. Em Babilônia, em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, levando Judá ao exílio, segundo Crônicas 36. Essa humilhação visava não apenas dominar, mas reescrever o que significava ser judeu, atacando o cerne de sua fé. No Império Persa, embora os judeus fossem autorizados a retornar, Esdras 1, a oposição persistiu. O livro de Ester revela o plano de Amã para exterminar os judeus, um prenúncio de ódio que transcende motivos políticos. Cada império, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, trouxe uma forma de perseguição, escravidão, exílio, assimilação forçada ou tentativa de genocídio. O objetivo era o mesmo: sufocar o povo de Deus, quebrar a promessa e apagar sua identidade. Contudo, a preservação de Israel em meio a essas adversidades é um testemunho do poder de Deus. Ele usa até os inimigos para cumprir seus propósitos, mostrando que a linhagem de Sem, portadora da promessa messiânica, não pode ser destruída. Escreva: Deus guarda seu povo, nos comentários para louvar sua proteção inabalável. O Império Romano, dominante no período do Novo Testamento, marcou um novo capítulo na história de perseguição aos judeus. Roma, instigada por pressões religiosas internas, crucificou Jesus Cristo, o Messias da linhagem de Sem. João 19, 15 e 16. Esse evento, central ao plano redentor, foi distorcido ao longo do tempo, alimentando narrativas que culparam os judeus coletivamente. Em 70 d.C., Roma destruiu Jerusalém e o Segundo Templo, expulsando os judeus de sua terra e iniciando a diáspora. Lucas 21, 24. Essa dispersão trouxe sofrimento, marginalização e o início de um longo exílio. Cada império de Faraó a Tito,
tentou apagar a identidade de Israel, mas o padrão revela mais que política. É uma batalha espiritual contra o povo que carrega a promessa divina. A crucificação de Jesus, embora planejada por Deus para a redenção, Atos 2:23, foi usada para justificar um ódio crescente. A diáspora intensificou a vulnerabilidade dos judeus, que mesmo espalhados, preservaram sua fé e identidade. Essa resiliência é um milagre. Enquanto nações antigas desapareceram, Israel permaneceu, um sinal vivo da fidelidade de Deus. Zacarias 2:8 chama Israel de menina dos olhos de Deus, refletindo o cuidado divino. A oposição romana, como as anteriores, falhou em apagar o povo da aliança, pois Deus prometeu preservá-lo. A história de Israel é um testemunho de que o plano divino não pode ser frustrado, mesmo diante das maiores adversidades. Escreva "O Senhor reina" nos comentários para exaltar sua soberania sobre as nações. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, uma mudança sutil, porém perigosa, começou a moldar a relação com os judeus. Inicialmente, os cristãos viam Israel como a raiz da fé, portadora da lei, dos profetas e do Messias. Romanos 11:16-18. Contudo, com a institucionalização da Igreja, uma teologia equivocada ganhou força: a teologia da substituição. Essa visão sugeria que a Igreja, majoritariamente gentia, havia substituído Israel como novo povo de Deus, relegando os judeus a um status de rejeitados. Tal ideia, nunca ensinada por Jesus ou pelos apóstolos, distorceu a narrativa bíblica, ignorando passagens como Romanos 11:1, onde Paulo, um judeu, afirma: "Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum." Essa teologia errada santificou o preconceito, transformando o antissemitismo em algo aparentemente justificado pela fé. Pregado em púlpitos e codificado em concílios, esse ódio sagrado abriu caminho para séculos de humilhações, expulsões e massacres contra os judeus em nome de Cristo, uma contradição gritante com o Evangelho. A imagem do judeu foi distorcida, e a identidade messiânica de Jesus, um judeu da linhagem de Sem, foi desconectada de suas raízes. Essa distorção obscureceu a verdade de que a salvação veio primeiro ao judeu e também ao grego. Romanos 1:16. O antissemitismo religioso, longe de ser bíblico, tornou-se uma traição ao plano redentor de Deus, que nunca abandonou Israel. Escreva "Jesus é a verdade" nos comentários para afirmar a centralidade do Messias. Uma das acusações mais graves que alimentou o antissemitismo foi o conceito de deicídio, a ideia de que os judeus eram responsáveis por matar Deus ao crucificarem Jesus. Essa narrativa, que ganhou força na era patrística e medieval, distorceu a verdade bíblica,